fazer o seguinte, eu vou lá nos grupos tá do WhatsApp gravando. da turma, eu vou começar a lembrar o pessoal que a gente já está online, que eles podem começar a entrar na sala aqui. Lembrando os alunos que a gravação, a aula fica gravada, tá? Quando terminar, na verdade eu não consigo postar imediatamente, mas segunda ou terça-feira esse vídeo deve estar disponível lá no portal do aluno, lá no AVA. Bom, com quem já chegou aí, deixa eu dar uma boa tarde para vocês, né? Vocês estão bem? Eu não sei se entenderam todas as instruções. O Pedro ele foi bem claro e acho que é interessante que vocês mantenham o microfone desligado, mas eventualmente eu vou pedir para que vocês interajam comigo, por favor, tá bom? Eu acho que a maneira mais produtiva para a gente manter a aula do cronograma ela não pode ser muito longa, né? Então, para que isso aconteça, eu programei aí a duração da aula para ser alguma coisa em torno de 40 minutos, e aí nós teríamos 20 minutos para trocar ideia, para que vocês tirem as dúvidas, e a gente vai conversar nos 20 minutos finais. Esse é o meu planejamento, tá bom? Eu peço para que vocês mantenham o microfone desligado, porque o ruído externo, ele vai sendo captado, e aí ele acaba sendo propagado para todos. O Pedro, ele tem um controle, eu não sei se... Ô, Pedro, eu tenho o controle dos microfones? Acho que não, né? Acho que é só você aí que controla os microfones? Eu acho que é só eu, professor, que consigo desativar. Lembrando que eu não consigo ativar o microfone de ninguém. Se a pessoa quiser falar, ela mesma deve reativar o microfone dela. Você consegue controlar a câmera também, do pessoal? Por exemplo, inibir a câmera? Não, câmera quando a pessoa não dá. estiver projetando? É uma curiosidade minha. Entendi. Entendi. Bom, pessoal, já tem um quórum interessante, estou vendo que são 2 pessoas aqui ativas, então já podemos começar a aula. Então, eu quero brevemente me apresentar. Eu já deixei no AVA também a minha apresentação, mas eu quero reforçar que eu sou daqui de Brasília. Então, quem for de Brasília e tiver interesse em falar pessoalmente, em estreitar os laços, por favor, sinta-se à vontade. Eu sou professor na Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, também trabalho com pesquisa em ciências do exercício, atualmente oriento tanto a nível de mestrado quanto doutorado no programa de pós-graduação em Educação Física da UNB, e obviamente que é um prazer estar nessa tarde com vocês. É uma situação tanto quanto que atípica, né, porque essa aula ela deveria ser presencial, e eu gostaria muito que ela fosse presencial, mas por motivos de maior, vivemos num cenário de pandemia, e agora estamos nos encontrando virtualmente, mas fica o convite para, assim que passar essa pandemia, a gente possa se encontrar pessoalmente. Fica aí o meu endereço profissional para que vocês me procurem lá na Faculdade de Educação Física, tá? Está feito o convite, está aberto para todos vocês. Então, feito essa minha breve apresentação, eu quero aproveitar também a oportunidade para convidá-los a participar das nossas pesquisas na Universidade de Brasília. Então, são vários estudos que nós realizamos lá, e, obviamente, que estão todos convidados. Eu acho que uma boa maneira da gente
compreender melhor aquilo que a gente vê nos artigos científicos, vendo como que um artigo científico ele é construído, né, desde a coleta de dados até a análise e, obviamente, depois a escrita desse manuscrito, tem todo um processo por trás, no qual vocês podem participar, estão todos convidados para isso. E aí já fica o convite para, assim que passar a pandemia, vocês participem dos estudos que nós conduzimos na Faculdade de Educação Física. Essa aula, em específico, ela tem um grande objetivo. O tema, o tópico como um todo, ele tem 4 objetivos. Nosso primeiro objetivo é compreender com clareza, com exemplos da ciência, seriam os princípios básicos do treinamento. Então, na aula de hoje, eu quero falar com vocês a respeito de princípios básicos do treinamento. Então, o que é fundamental? Então, é a partir dessa construção de conhecimento que nós teremos a oportunidade então, de entender por que o exercício ele é tão importante para a saúde e como que eu faço o exercício ou como que eu entendo como que uma rotina, um programa de exercício ele é elaborado. E isso nós veremos no próximo sábado, tá? Então, no mesmo horário, no próximo, nós contemplaremos os demais objetivos, porque hoje a gente tem um único e importantíssimo objetivo, que é formar uma base, formar um alicerce, que é compreendendo quais são os princípios básicos do treinamento. Então, quando eu penso a respeito de princípio básico do treinamento, eu tenho em mente que esses princípios são o meu alicerce, é aquilo que eu preciso, é o necessário que eu preciso compreender para que eu faça a prescrição do exercício. Então, embora nos dias atuais exercício tenha sido amplamente veiculado, amplamente difundido para que todas as pessoas façam isso é devido ao conhecimento que se foi adquirido nos últimos tempos a respeito dos bens do exercício. Então, nós sabemos que numa situação de restrição de movimento, com a qual essa pandemia está impondo a todos nós, o exercício é uma excelente ferramenta, uma excelente estratégia para mitigar os efeitos deletérios da gente ficar parado, ficar restrito dentro de casa, tá? Então, falando a respeito do princípio, falando a respeito daquilo que é fundamental, eu começo com o primeiro dos objetivos, que seria a adaptação. Então, o princípio da adaptação. Então, no momento em que eu começo a fazer o exercício, o meu corpo ele se adapta a essa nova atividade. Então, nós falaremos a respeito do princípio da adaptação. Mas temos outros que são fundamentais. O segundo princípio fundamental é o princípio da individualidade biológica. Então, cada pessoa responde de um jeito, cada pessoa vai responder ao exercício de uma maneira diferente. Seja você jovem, idoso, seja você homem, seja você mulher, você vai responder de uma maneira diferente. Às vezes, 2 homens de idade similar, eles respondem diferentemente ao exercício. E nós veremos como que isso acontece na prática. E aí, nós caminhamos para o terceiro princípio, que é o princípio da sobrecarga. O princípio da sobrecarga é aquele no qual eu preciso impor uma demanda ao meu sistema biológico que é maior do que aquilo está habituado a fazer. No momento em que eu me submeto a uma atividade, a uma tarefa que é além daquilo que o meu corpo está acostumado, nós estamos falando de um importantíssimo princípio que vai gerar adaptação, que é o princípio da sobrecarga. Então, nós avançamos para o princípio da especificidade. Como o próprio nome diz, princípio da especificidade diz respeito a específico, ou seja, a adaptação que o exercício vai proporcionar, ela é específica dependendo da atividade que eu estou realizando. Eu faço uma atividade de longa duração e menor intensidade, ela vai causar adaptações prioritariamente no meu sistema cardiorrespiratório. Por outro lado, se eu faço uma atividade de alta intensidade que tem uma grande demanda muscular, ela vai causar uma adaptação, especialmente no sistema osteomioarticular. E aí, nós caminhamos para o quinto e o último aqui dos princípios que eu elenquei como sendo os fundamentais, que é o princípio da reversibilidade, que diz respeito que tudo pode se reverter em todos os ganhos, todas as adaptações. Todas as adaptações, elas são reversíveis. Ou seja, eu posso ter melhorado a minha força, eu posso ter melhorado a minha composição corporal, eu posso ter me adaptado a um novo estresse que o exercício impôs. Porém, se eu não faço o exercício, eu vou perder, porque o princípio da reversibilidade diz de que aquilo que o meu corpo se adapta é o estresse ou está habituado. Então, se a minha demanda de trabalho ela é baixa, a
a perda ela vai ser proporcional a essa demanda. Então, a adaptação ela é proporcional à demanda. Então, esse é um panorama geral dos 5 princípios que eu entendo que são fundamentais para que a gente compreenda o exercício, a prescrição do exercício. E compreendido, tendo uma visão geral desses 5 princípios, a gente vai ver com um pouco mais de detalhe cada um desses 5 princípios a partir de estudos típicos, a partir daquilo que a literatura tem a nos oferecer. Então, uma questão muito importante que sempre quando a gente começa a fazer exercício, sempre a gente submete ao exercício, é muito importante que eu tenha uma noção de que o exercício agudamente, ou seja, nos instantes exatamente ao quais eu terminei o exercício, então eu vou estar, na verdade, tendo uma redução nas minhas capacidades vitais. Então, vou dizer bem-estar. Então, depois de fazer exercício, talvez eu tenha uma redução do meu bem-estar. Isso está muito relacionado com a carga do exercício. Então, se a carga do exercício ela é alta, obviamente, o estresse que ele vai me impor também vai ser alto. Então, o exercício, ele é um estresse. Inclusive, se você trabalha com biologia, trabalha com modelos biológicos para submeter sistemas, ou mesmo uma célula, um estresse, o exercício é uma excelente maneira de você fazer isso. Então, a gente precisa, então, num primeiro momento, compreender que exercício é um estresse. É um estresse, nós estamos submetendo o nosso corpo. E esse estresse, ele precisa ser bem manejado. O manejo desse estresse, ele vai depender de uma série de fatores. Dentre eles, aquilo que eu estou acostumado a fazer. Então, observe esse gráfico. Então, eu tenho aqui capacidade vital, tá? Capacidade vital seria aquilo que eu estou investigando. Então, ó, a minha capacidade vital no meu nível basal. Entenda o nível basal, o seu nível ao exercício. Então, antes de fazer exercício, antes de me submeter a um programa de treinamento, eu tenho o meu nível basal. Então, você pode medir a sua capacidade vital, a sua capacidade de realizar trabalho, a sua capacidade de fazer tarefas. E observe que, imediatamente após fazer o exercício, imediatamente após impor uma carga, imediatamente após submeter o corpo a uma carga de trabalho, a minha capacidade vital ela é reduzida. Então, acompanha a minha ponteira, que a capacidade vital, ela diminui à medida que eu faço exercício. Isso tem tudo a ver com os dias atuais. Então, nos dias atuais, a gente está falando muito a respeito de um vírus que infecta o corpo. Um vírus que infecta o corpo e que, obviamente, causa uma deteriorização do funcionamento do corpo. E observe que o que o vírus faz, na verdade, é uma carga, é um estresse, e aí a capacidade vital do indivíduo ela vai diminuir. E observe que o exercício, quando eu realizo, ele faz a mesma coisa. Então, observe que à medida que eu vou realizando o trabalho, à medida que eu imponho carga ao organismo, a capacidade vital do indivíduo ele vai diminuir proporcionalmente. E quando que essa capacidade vital ela vai começar a se recuperar? No momento em que começo a descansar. Então, terminei o exercício. No momento em que eu termino o exercício, a gente inicia aquilo que é chamado de período de recuperação. E é no período de recuperação que a minha capacidade vital ela vai se reestabelecer. E observe que o reestabelecimento da minha capacidade vital, ela é proporcional ao tempo em que eu fico de recuperação. Em teoria, né, passado um período de recuperação, eu tenho os ganhos que o exercício ele pode me proporcionar. Então, quando eu coloco um estresse no organismo e eu aguardo um tempo adequado para que ele se recupere, o organismo ele é muito esperto e ele se prepara para um novo estresse. Então, o organismo ele se adapta de tal maneira que quando ele se confrontar com aquele estresse novamente, ele tem uma maior capacidade vital, então ele consegue estar de uma maneira melhor com aquele estresse que ele foi imposto. Então, vamos pensar aqui numa situação prática. Você nunca correu e agora você vai começar a fazer exercício de corrida. Então, obviamente que durante o exercício você vai ter uma redução da sua capacidade vital. Você vai se cansar. A gente chama isso de fadiga, né? Fadiga aguda induzida pelo exercício. Só que à medida que termina o exercício e aí você inicia o seu período de recuperação, a sua capacidade vital ela vai proporcionalmente retornando aos níveis basais, e então você tem uma
adaptação. O seu nível basal, ele é maior do que ele era anteriormente. Então, a sua capacidade de realizar trabalho, agora ela é maior do que ela era anteriormente. E à medida que você faz uma boa relação entre carga e ação, a sua capacidade vital, ela vai progressivamente aumentando até um novo status. Então, aqui nós temos aquilo que nós chamamos de adaptação. E a adaptação mostrando eu tenho uma capacidade vital, depois de um período de realizar exercício, um período de semanas, meses, anos de realizar o exercício, agora a minha capacidade é maior do que ela era anteriormente. Então, o organismo, ele se adaptou. Aqui, sendo então descrito para vocês, aquilo que nós chamamos de o primeiro princípio do exercício, que é o princípio da adaptação. Como que a gente define, então, a adaptação? Então, do ponto de vista teórico, a adaptação ela é definida como sendo uma mudança, e essa é anatômica ou funcional que ocorre com o corpo quando ele é submetido a um treinamento físico durante um período prolongado. Então, vamos destacar essa definição. Então, quando eu falo a respeito de uma adaptação crônica, é aquela que ocorre depois de um prolongado período de tempo. Então, aqui eu estou falando de dias, semanas, meses, eventualmente anos. Então, crônico significa que é um passado período de tempo, geralmente um longo período de tempo. E quando eu falo a respeito de uma mudança anatômica, eu estou falando a respeito de, por exemplo, mudança de composição corporal, aumento da massa muscular, redução da massa gorda. Isso é uma mudança anatômica, a qual pode ter uma repercussão funcional também. Quando eu falo a respeito de uma modificação, de uma mudança funcional, eu estou me referindo à melhora da capacidade neuromuscular em realizar trabalho. Então, eu consigo correr mais rápido, eu consigo saltar mais alto, eu consigo nadar mais rápido, eu consigo fazer aquilo que eu estou habituado a fazer de uma maneira mais eficiente. Então, uma adaptação funcional. É assim que ela vai ser definida. Então, aqui eu vou mostrar para vocês aquilo que seria uma mudança anatômica. Então, eu tenho um sujeito antes e depois do período de treinamento. Então, eu tenho aqui um sujeito do meu lado esquerdo obeso, e do lado direito eu tenho um sujeito hipertrofiado, ou seja, que tem os seus níveis de massa muscular acima daquilo que seria a média da população, um sujeito hipertrofiado. Então, aqui eu tenho exemplos de situações onde eu tenho uma adaptação. Se você observar o que gera a adaptação, o propósito de eu colocar de inserir essa figura foi exatamente para mostrar que a adaptação ela depende do exercício, mas ela também depende do comportamento, como, por exemplo, o comportamento alimentar. Então, é um conjunto de fatores, depende de outros aspectos, como também depende do sono, o manejo adequado do estresse. Então, todos esses aspectos é que vão proporcionar uma adaptação positiva, e é exatamente isso que a gente almeja com o programa de treinamento. Então, aqui eu tenho aquilo que seria as condições ideais para ter uma adaptação positiva. Eu treino, eu me alimento bem, eu manejo o estresse e eu durmo. Então, tudo isso conciliado favorece adaptações positivas, mas a responsividade, treino, ela é igual para todas as pessoas. Eu disponibilizei esse artigo, e esse artigo ele é muito bom. Ele foi publicado relativamente recentemente, em 2016, num periódico de prestígio, por um grupo de pesquisadores renomados no mundo, que é o grupo do professor Keijo Hackman, né? Então, esse estudo em específico, ele investigou aquilo que nós chamamos de responsividade ao treino, ao treinamento de força em específico, e investigou se essa responsividade, que é a capacidade do sujeito responder ou não ao treino. Quando você pensa em responsividade ao treino, para e pensa o seguinte: a responsividade ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, ou ela pode não ocorrer. Eu tenho 3 desses fechos, então, para um programa de treinamento. Uma resposta positiva, uma resposta negativa, ou a ausência de resposta. Então, isso é responsividade. Quando eu falo em responsividade, idealmente, eu estou querendo que essa responsabilidade ela seja positiva. Eu treino força, eu quero aumentar minha força. Se eu treino para emagrecer, eu quero reduzir o meu percentual de gordura. Então, é basicamente isso. Esse estudo é brilhante do ponto de vista que ele investigou a responsabilidade comparando idade e gênero também. Então, eu quero saber se homens e mulheres respondem diferentes, eu quero saber se a responsabilidade positiva está relacionada com a idade. Então, é isso que esse estudo ele fez. Eu quero falar a respeito do delineamento desse estudo, então, no primeiro momento, e depois eu vou comentar a respeito dos resultados. Então, observe aqui que esse estudo é um estudo robusto, que recrutou
quase 300 pessoas, 287 pessoas de ambos gêneros, de 19 a 78 anos. Então, observe que o público era muito heterogêneo, o que permitiu investigar a responsividade em diferentes gêneros e, obviamente, também em diferentes faixas etárias. E aí, esses sujeitos realizaram um programa de treinamento de 2 vezes na semana, realizar um exercício de força, seguindo as recomendações do Colégio Americano de Ensino do Esporte. Essas recomendações, eu vou conversar com vocês sobre elas na próxima aula, no próximo sábado. Então, não vou entrar em muito detalhe aqui, não. Mas eu já digo para vocês que os pesquisadores realizaram um treinamento dentro daquilo que é atualmente recomendado. Então, os sujeitos realizaram um treinamento de força, envolvendo todo o grupamento muscular, pelo menos 2 vezes na semana. E aí eles investigaram o desfecho força e o desfecho massa muscular. Eles utilizaram para investigar os ganhos de força uma repetição máxima e investigaram os ganhos de massa tanto por ultrassonografia quanto utilizando o DEXA. Então, esses foram os equipamentos que foram utilizados para medir as modificações na massa corporal dos indivíduos. E aí, então, os sujeitos se engajaram num programa que era 2 vezes por semana, durante um período de 20 a 24 semanas, o que seria equivalente a aproximadamente 6 meses. Então, imagine você começando hoje um programa de treinamento de força, com o objetivo de aumentar a força e aumentar a massa magra. Esse programa você vai realizar ele 2 vezes na semana e ele vai ter 6 meses aproximadamente de duração. Esse é o estudo. Bom, nesse estudo em específico, tinha homens e mulheres, e os resultados eles foram estratificados dependendo da idade dos indivíduos. Sujeitos com idade inferior a 45 anos, sujeitos de 45 a 60 anos, e sujeitos acima de 60 anos. Né? De vista biológico, ou cronologicamente dizendo, na verdade, a OMS define como sendo uma pessoa, um adulto, uma pessoa de 19 a 44 anos. E ela entende que é um sujeito de meia idade, uma pessoa de 45 a 60 anos, e aqueles maiores de 60 anos seriam classificados como sendo idosos. Em alguns países essa classificação ela muda, por exemplo, em países desenvolvidos, o idoso ele é considerado como sendo realmente idoso, está acima dos 65 anos, diferentemente de países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, que o idoso é considerado como sendo idoso quando ele tem 60 anos em diante, tá bom? Então, essa é o design desse estudo em específico. E aqui, observe os desfechos. Do lado esquerdo, nós temos as modificações de força. Do lado direito, as modificações na massa muscular. Então, observe aqui a resposta que cada um daqueles sujeitos tem ao longo do período de 6 meses. Então, o que um programa de treinamento com 6 meses de duração é capaz de proporcionar ao indivíduo no tocante à força e, obviamente, também no tocante à massa muscular. Então, observem aqui que as pessoas, elas respondem diferentemente. E isso a gente sabe, a gente vê isso na prática. Mas o que esse estudo ele faz? Ele mostra percentualmente como é que isso acontece. Então, provavelmente vocês já se depararam com pessoas que têm ganhos fenomenais. Por outro lado, existem pessoas que têm ganhos menores, outras que não têm ganho nenhum, e é possível que tenha pessoas que tenham até uma perda, né? Então, isso tudo precisa ser levado em consideração, e o que esse estudo mostra para a gente é o percentual no qual isso acontece. Então, observe que algumas pessoas, isso aqui, para quem não está familiarizado, é uma representação de um histograma. Então, essa figura aqui, ambas as figuras, são 2 figuras, elas representam aquilo que chamamos de histograma, que é a distribuição dos resultado do treinamento. Então, aqui eu tenho para força e eu tenho aqui para massa. Quando a gente olha, né, quanto maior for essa barra, significa que maior é a probabilidade de ganho pelo programa de treinamento. Observa bem que os ganhos eles estão principalmente ocorrendo na faixa dos 20%. Então, observe que eu tenho aqui 0, 10, 20, 30, 4, mas principalmente os ganhos eles estão na faixa dos 20%. E, aparentemente, isso é relativamente igual, na principal, entre homens e mulheres. Não tem, aparentemente, grandes diferenças. Uma barra que parece ser muito maior do que a outra, mas quando você dilui isso ao longo de outros ganhos, como, por exemplo, ganhos dos 30%, você tem ganhos muito maiores para as mulheres do que para os homens.
E quando você olha na casa dos 10%, parece que os ganhos são muito maiores para os homens do que as mulheres. Então, acaba que uma coisa anularia a outra, e eu poderia dizer que aqui os ganhos eles são relativamente similares. Então, quando eu olho para a massa magra, aparentemente a mesma coisa acontece. O que chama a nossa atenção é que os ganhos percentuais, depois de 6 meses de treinamento em massa magra, ele, enquanto para a força é 20%, para a massa magra está em torno de 5%, 10%. Os ganhos são bem menores. Então, esse estudo mostra para a gente que, olha, as minhas expectativas para uma pessoa que está começando o treinamento, para ela ter uma adaptação, ela não pode ser lá muito grande, não, porque parece que, olha, para a força está na casa dos 20%, e para a massa muscular ela parece que está em torno de 5%, né? Então, parece que não dá para criar grandes expectativas, não. Mas o que esse estudo mostra disso é essa distribuição. Será que tem pessoas que são responsivas e outras que não são responsivas? Será que isso varia dependendo da idade? Será que isso varia dependendo do gênero? Então, é isso que esse estudo basicamente mostra. Então, quando a gente olha para a responsividade ao treino, para aqueles sujeitos que são classificados como sendo adultos, então, inclusive os adultos jovens incluídos nessa parte da amostra, eu observo que, olha, os ganhos, eles são bem aleatórios, né? Quando eu tento comparar homens e mulheres, parece que não tem grandes diferenças, ou, na verdade, parece que as mulheres são até mais responsíveis do que os homens. Então, uma importante questão que agora a gente poderia pensar seria, será que a mulher é mais responsiva do que o homem? Porque sempre teve um certo mito de que o homem é mais responsivo do que a mulher ao treino, por conta dos hormônios masculinos. O homem tem uma concentração circulante de testosterona que é 20 vezes maior do que a mulher. Só que se você olhar bem e atribuir à testosterona ganhos, olha, eu estou para te dizer que os ganhos das mulheres eles estão mais deslocados para o lado direito, mostrando que elas talvez sejam até mais responsivas ao treino do que os próprios homens. Então, isso aqui já quebra um certo paradigma, né, de que a mulher seria menos responsiva ao treino do que o homem. Então, essa é uma pergunta muito importante que a gente está respondendo com esse estudo. Olha aqui agora do lado direito. Tá vendo o zero aqui? Abaixo de zero significa que depois de 6 meses de treinamento, algumas pessoas perderam. Então, olha, felizmente não é a maioria, né? A grande maioria tem ganhos. Algumas pessoas têm ganhos muito robustos, mas aparentemente a grande maioria está aqui numa casa. O microfone. Obrigado, Pedro. Aparentemente, a grande maioria está concentrada numa faixa intermediária, com alguns poucos felizardos, né, que ganham muito. Mas olha, o fiel da balança, né, tem pessoas que perdem. Então, isso aqui, aquilo que a gente que trabalha em academia, aquilo que a gente que faz academia, vê, tem algumas pessoas que têm ganhos substanciais e tem outras pessoas que têm ganhos pequenos. E esse estudo mostra que isso realmente acontece. E é disso que a gente precisa também estar atento. Então, aqui, avançando agora para resultados numéricos, então, quando eu quero saber, em média, qual é o ganho de força, qual é o ganho hipertrófico que um sujeito iniciante no programa de treinamento de força vai ter ao longo do período de 6 meses, os ganhos médios de força são de 20%, e de hipertrofia de aproximadamente 5%. Isso quando você é jovem. E aí, uma outra questão que cabível será que esses ganhos são diferentes, por exemplo, nos idosos? Será que o idoso tem menor ganho? Então, esse estudo também tem a capacidade de responder essa questão, e é isso que a gente vai ver daqui a pouco. Olha aqui os adultos de meia idade. Aparentemente não tem grandes diferença, não, né? Vamos ver os valores numéricos aqui, deixa eu mostrar para vocês. Realmente não tem diferença. Então, entre jovens e adultos de meia idade, os ganhos médios são os mesmos. E aí, deixa eu puxar um parênteses aqui para ganhos médios, porque ganho médio, ele diz respeito a uma média, né? Ou seja, em média, eu espero que o sujeito ganhe 20%, aquilo que é esperado para a maior parte das pessoas, a maioria das pessoas, mas não para todas. Observe que tem pessoas que vão ganhar menos do que isso.
Observe que tem pessoas que vão ganhar muito mais do que isso. Ganhos de força podem ser até 60%. Só que isso vai depender de N fatores. Mas os ganhos médios, eles estão na casa dos 20%. E dos 5% quando eu penso a respeito de ganho de massa magra. Acho que a pergunta que não quer calar é, será que o idoso ganharia menos? Ó, te adianto que não. Aparentemente, 4,5% na massa, essa diferença ela é não significativa. Então, parece que o idoso ele tem uma tendência a ganhar menos, mas essa tendência ela é muito pequena. Então, assim, todos nós, independente de gênero, independentemente de idade, somos responsíveis igualmente ao programa de treinamento de força. Então, os nossos ganhos de força, eles tendem a ser similares, independentemente do gênero, independentemente da idade. Então, esse estudo, ele foi muito importante porque ele mostrou isso, mostrou que todas as pessoas podem ter ganhos. Agora, a grande questão é, algumas pessoas vão ter ganhos maiores, outras ganhos menores. E é exatamente isso que ele faz. Porque aqui ele separa aquelas pessoas que seriam baixo respondedores daquelas pessoas que seriam grandes respondedores. Isso tanto para massa, isso tanto para força. Então, aqui eu tenho do meu lado esquerdo a força, sendo em torno de 21%, e para a massa, algo em torno de 4,8%, 5%, arredondando aqui os números. E aí, observe que 12% para a força é altamente respondedor para os ganhos. Então, isso significa que 12% das pessoas são aquelas que treinam e ganham muita força. Por outro lado, né? Por outro lado, 7% das pessoas são pouco respondedoras, ou seja, a pessoa treina e ela não ganha. E mesmo ou algo similar é possível de ser observado quando a gente olha para o ganho de massa, hipertrofia. Então, 14% das pessoas são muito respondedoras, são altamente respondedoras, enquanto que tem um percentual aí de 30% das pessoas classificadas como baixa respondedor ao ganho de força. Então, isso chama a nossa atenção, porque aqui eu tenho como conclusão o seguinte, né? O ganho médio de força, ele está na casa dos 20%, e de massa magra está em torno de 5%, isso independentemente do gênero, independentemente da idade. Além disso, né, 12% dessas pessoas são altamente respondedoras ao programa de treinamento de força, enquanto que 14% seriam altamente respondedoras para os ganhos de massa magra. É aquele sujeito, aquele felizardo, treina e ele ganha muito, ele é um autorrespondedor. Mas, obviamente, que também tem aquelas pessoas que não respondem. E aí, nesse momento, você deve estar se perguntando se você está, né, no rol dos felizardos ou se você está no rol dos infelizes, daqueles que treinar e não vão ganhar força e não vão ganhar massa magra. Uma questão importante, acho que um sinal positivo é que, raramente, você vai ter uma pessoa que vai ser baixo respondedor para força ou baixo respondedor para massa magra. Geralmente é uma coisa ou outra, né? Ainda bem, né? Imagina, não responde nem para força, não responde nem para... Felizmente, esse número é pequeno. Nessa amostra de 283 pessoas, apenas 9 foram classificadas como sendo baixo respondedor, tanto para força quanto para massa. Então, aí uma notícia positiva aí para todos nós, né? Que trabalhamos com treinamento. Então, feita essa primeira apresentação aqui do primeiro princípio, que é o princípio da adaptação, agora eu vou avançar para outros princípios, por exemplo, o princípio da individualidade biológica. Então, os sujeitos eles podem responder de uma maneira diferente, ou seja, esse estudo também me ajuda a entender tanto aspectos relacionados com a responsividade, quanto aspectos relacionados com a individualidade biológica, porque tem pessoas que vão responder diferente com o mesmo estímulo. Aqui a gente acabou de ver um exemplo. Era o mesmo programa de treinamento e tinha pessoas que ganhavam muito
na casa dos 30% de massa, e outras pessoas que ganhavam muito pouco, 1, 2%. Tinha pessoas que até perderam nesse período. Então, o mesmo treino pode causar respostas diferentes? Sim, essa é a grande questão. É isso que esse estudo ele mostra para a gente, por isso que esse estudo é tão importante, né? Agora, pensando a respeito de outros aspectos, então, eu vou compartilhar com vocês algumas das teorias da adaptação. Uma delas é a teoria do dano muscular. Então, como é que a pessoa se adapta ao treinamento, né? Então, parece que o treinamento de alta intensidade, especialmente quando você tem uma grande sobrecarga, você tem aí aquilo que seria um dano muscular. Esse dano, né, ele seria microscópico apenas. Então, você não vai ter nada exagerado. Mas esse dano microscópico, ele pode ter grandes repercussões, como, por exemplo, dor. Então, é habitual, quando você inicia um treinamento, especialmente o treinamento de força, ou um treinamento, uma atividade que você não esteja habituado. Então, se eu não estou habituado a correr, se eu começo a correr, eu vou ter dor, né? Então, quando você faz uma atividade habituado, geralmente, de 8 a 12 horas depois, você começa a sentir uma dor. E essa dor, ela estaria relacionada com esse dano, seria uma dor muscular de início tardio. Tem outros fenômenos, alguns outros sinais, como, por exemplo, a redução na força. Então, a capacidade do músculo de produzir força, ela reduz. Tem o aparecimento de uma enzima que está dentro do músculo na corrente sanguínea, que é a creatina quinase. Então, isso desencadeia uma resposta do sistema imune e uma resposta do sistema imunitário. E isso que seria uma das teorias que levaria o sujeito a hipertrofiar. Enquanto isso aparentemente acontece quando você é uma pessoa destreinada, depois que você já é uma pessoa treinada, parece que essa adaptação, esse mecanismo do dano, ele não seria prioritário, ele não seria o único, parece que tem outros mecanismos também. Mas esse aqui, aparentemente, é o predominante para pessoas que estão se iniciando no programa de treinamento. Então, isso mostra para a gente que uma pessoa que está iniciando no programa de treinamento, se ela não gosta de sentir dor, talvez a intensidade que tem que começar com essa pessoa tem que ser muito leve. E o aumento ele vai ser muito paulatino. Então, no próximo sábado, que eu quero conversar com todos vocês a respeito de como que a gente precisa fazer estratégias para a gente prescrever o exercício, para aumentar a aderência das pessoas, para que as pessoas comecem o programa de treinamento e não abandonem esse programa de treinamento. Uma delas é o manejo da data. Só uma visão geral, seria relativamente breve agora nesse período. A célula satélite, que parece que está envolvida com o processo de adaptação, essas células satélites, elas estão localizadas no músculo e seria uma reserva para quando o músculo precisasse de uma maneira otimizada, ele tem essa reserva de célula satélite e ele lançaria a mão disso para aumentar a capacidade do músculo em produzir proteínas. Então, seria uma explicação breve para isso. E como que isso funcionaria, né? No momento em que eu tenho uma lesão, então aqui uma microlesão induzida pelo exercício, por exemplo, eu tenho todo um processo de reparo que ele vai ser desencadeado a partir desse processo. Então, eu tenho células, aquilo que eu chamo de células imunitárias, que vão se deslocar até esse local, o sítio no qual houve essa microlesão. Essas células do sistema imunitário, elas têm como principal papel aqui remover o material que foi danificado para proporcionar a construção de um novo e melhor estrutura. Então, eu tenho a possibilidade de ter o reparo graças a esse mecanismo. E, aparentemente, esse mecanismo está em íntima relação com o processo imunitário, com as respostas imunes do nosso organismo. Porque aí eu tenho, a partir de uma série de células imunes, o desencadeamento daquela célula satélite, que é a qual seria responsável pelo processo de hipertrofia. E aí, o processo de hipertrofia parece que depende da adição desses novos núcleos. E esses mionúcleos que são inseridos nessa célula, então aqui eu tenho aqui do lado esquerdo uma célula com um menor número de mionúcleos e depois ela é imposta a um programa de treinamento, eu tenho agora muito mais mionúcleos e aí sim eu tenho condição de que essa célula ela aumente a sua área de secção transversa, ela aumente o seu volume. Um estudo de mais ou menos uns 10 anos atrás, ele deu uma certa polêmica, porque ele chamou esse mecanismo do qual participam as células
as células satélites de memória muscular. Isso causou uma certa polêmica, porque o termo memória, ele sempre foi utilizado para pensar em processos cognitivos, e o sujeito utilizou isso para falar que, não, olha, não depende de nenhum processo cognitivo, não, isso tanto com o próprio músculo. Como é que essa teoria ela foi construída? Observe esse gráfico aqui. Esse gráfico, ele tem aqui, no eixo da esquerda, no eixo vertical da esquerda, a área do músculo. Quanto maior é essa área, maior eu vou me deslocando aqui para cima. Do outro lado, agora já que estou do lado direito, eu tenho o número de mionúcleos por unidade de fibra. Então, observe que depois que o treinamento começa, o que temos? Nós temos, num primeiro momento, o aumento do número dos mionúcleos. E, num segundo momento, o aumento da área. Então, aqui a linha significa o aumento de mionúcleos. E aqui, depois, eu tenho o aumento da área. O que esse estudo, então, ele propôs? Olha, para que você tenha um aumento, para que você tenha um aumento de massa muscular, você precisa, antes disso, ter o aumento do número de mionúcleos. E aí, esse aumento do número de mionúcleos, ele parece ser fundamental para o processo de hipertrofia, e aqui seria o mecanismo que eles denominaram de memória. Por que seria o mecanismo denominado de memória? Porque observem que depois que o sujeito ele para de treinar, nós temos um processo de atrofia, o retorno do tamanho da fibra para o tamanho que ele era antes do sujeito treinar. Só que observe que o número de mionúcleos ele permanece. Então, isso seria a tal da memória. Qual que seria a grande vantagem disso? A aplicação prática disso. Olha, se esse sujeito voltar a treinar, se ele demorou 6 meses para ter um ganho, ele vai conseguir esse mesmo aumento num período muito mais curto. Então, por isso que seria denominado esse mecanismo de memória muscular. É uma teoria, não conseguiram comprovar isso em humanos, mas aparentemente existe essa possibilidade, tá? Então, aqui nós temos esse aspecto da memória, sendo um dos aspectos que nos encoraja a treinar, porque eu sei que mesmo se eu agora estou num período de destreino, depois que passar esse meu período de destreino, os meus ganhos serão mais rápidos. Então, seria uma grande vantagem da gente manter um estilo de vida ativo, porque eventualmente a gente precisa parar, só que quando a gente volta, a gente consegue ter esses ganhos muito mais rápidos. Então, deixa eu introduzir mais um princípio para vocês, da sobrecarga. Esse princípio da sobrecarga, ele estaria relacionado com o aumento da carga acima daquilo que seriam os níveis basais. Então, imagine você fazendo mais esforço do que habitualmente você faz. De onde que vem esse princípio? Então, historicamente, parece que esse princípio ele veio de um sujeito chamado Milo de Crotona. O Milo de Crotona, ele foi um renomado lutador, um campeão, que a sua história remete a 550 anos antes de Cristo. Né? O que seria essa história do Milo de Crotona? Olha, o Milo de Crotona ele colocou em prática aquilo que seria da sobrecarga. Por quê? Ele pegou, aparentemente, reza a lenda, que ele pegou um novilho e começou a trabalhar com esse novilho. Então, ele erguia esse novilho, e à medida que esse novilho começou a ganhar, a hipertrofiar, começou a se desenvolver, ele continuou carregando esse novilho, até nós temos ali um boi. Então, o Milo de Crotona, ele parece que introduziu para a gente aquele que seria o princípio da sobrecarga, que precisa ser progressiva. Então, a partir desse momento, eu vou chamar de princípio da sobrecarga progressiva. Lembrando que o corpo ele se adapta à demanda que lhe é imposta, só que eu preciso, para ter ganhos contínuos, ter uma sobrecarga progressiva, uma sobrecarga contínua. E aí foi exatamente isso que a gente precisa fazer. Então, um dos pilares do treinamento é que o estresse que eu imponho ao sujeito precisa de alguma maneira, e existem milhares de maneiras de fazer isso, precisa progressivamente aumentar. Deixa eu introduzir mais um princípio, que é o princípio da especificidade, o qual nos mostra que as mudanças que são impostas no indivíduo, elas vão ser altamente específicas, elas vão ser para órgãos, para células, estruturas que são responsáveis pelo movimento. Então, se eu quero
fortalecer a musculatura da minha perna, eu preciso treinar minha perna. Se eu quero fortalecer a musculatura do meu braço, eu preciso treinar meu braço. Se eu quero fortalecer os meus músculos, hipertrofiar, eu preciso proporcionar ao meu corpo um estímulo que seja adequado para isso. Só que nós temos alguns ensaios que mostram que talvez essa adaptação ela possa ser muito mais ampla do que a gente imagina. Um dos estudos mais importantes que mostraram isso para a gente foi publicado na década de 90, de 1990, e ele simplesmente fez o seguinte: olha diria, o quão inteligente foram os autores. Ele pegou um grupo de pessoas e treinou apenas a perna esquerda. A cadeira extensora foi utilizada para isso. Apenas a perna esquerda era estimulada. Como que foi esse treino? Esse treino era um treino de 2 vezes por semana e ele teve 9 semanas de duração. O que os sujeitos faziam? Eles faziam de 3 a 6 séries, 12 repetições máximas. Começou com 3, passou para 4, 5, então 6, ou seja, sobrecarga progressiva, com 2 minutos de intervalo. Então, imagina você fazendo exercício agora. Você vai fazer uma série, vai descansar 2 minutos, vai fazer a segunda série, vai descansar 2 minutos, então faz a terceira série. De 12 repetições cada, repetições máximas, tá? Eu vou dar alguns detalhes a respeito de prescrição na próxima aula, então qualquer dúvida depois eu posso estar tirando também com vocês que a gente faz essa prescrição. Mas o mais interessante foi observar aqui, a perna esquerda que foi treinada apenas, correto? Só a perna esquerda. E aí é esperado que só a perna esquerda tenha ganhos. Esse é o princípio da especificidade. A perna direita não poderia ter ganhos. E quando a gente olha para os resultados hipertróficos, é exatamente isso que a gente vê. Num período de 9 semanas, na verdade, o sujeito não ficou igual, ficou pior, né? Ele perdeu 1% de massa, a perna direita. E a perna esquerda teve 6% de ganho. Parecido com aquele resultado que eu mostrei para vocês anteriormente, dos 5% que é esperado num período de 6 meses. Lembrando que as primeiras semanas são aquelas que os ganhos são mais evidentes. O que foi surpreendente nesse estudo foi isso daqui, ó. Olha a perna direita, ela não treinou, lembra disso, só que ela aumentou em 7%. O aumento ele foi metade da perna que treinado, o que é esperado, obviamente, mas teve um ganho. E como que chama-se isso? Chama-se educação cruzada. Então, naquele momento, a gente tinha certeza de que as adaptações induzidas pelo treinamento, ela tem um aspecto local, hipertrofia do músculo, como também um aspecto neural, um aspecto envolvendo o sistema nervoso central. Então, esse estudo ele foi muito brilhante por esse aspecto. E qual que é a implicação prática? Imagina que você tem uma lesão na perna direita. Continua treinando a perna esquerda normalmente. Imagina que você fraturou a perna direita. Continuando a outra perna. Então, é muito interessante esses resultados e altamente aplicáveis. Vamos para o nosso último princípio, nós está terminando. Quero falar a respeito do princípio da reversibilidade, que me diz que as adaptações ao treino elas vão declinar se você não mantém o estímulo regularmente. E isso realmente vai acontecer. Então, nós sabemos, a gente está vivendo num período de cerceamento do movimento e parte dos nossos ganhos serão, infelizmente, perdidos. Qual que é a magnitude dessa perda? Em quanto tempo que essa perda acontece? Então, deixa eu mostrar um estudo para a gente ter uma fundamentação teórica para isso, tá bom? Então, esse estudo em específico, ele foi publicado no ano de 2005 e ele investigou o efeito do destreino sobre a força muscular, sobre a área de secção transversa e sobre os tipos de fibra muscular. Esse estudo, em particular, ele teve como duração 3 meses. Então, os sujeitos treinaram por 3 meses. Aqueles treinaram 3 vezes por semana por 3 meses. E depois eles tiveram 3 meses também de período de destreino. Eu acho que vai ter muita gente que vai se enquadrar nesse e considerando o nosso período de isolamento social, né? A gente vai ficar uns 3 meses sem treinar, assim, na academia, viu? Espero que seja menos do que isso, tá? Mas eu tô achando que vai ser algo parecido com isso. Esses resultados vão ficar muito mais atuais do que foram em 2005. Mas vamos lá, aqui é a área de secção transversa, ou seja, o tamanho do músculo. Eu observo que o músculo, ele aumentou, então a área do músculo, ele aumentou, na casa dos 5%, a gente já sabe que isso é esperado. E depois de 3 meses, o que aconteceu? Voltou para o que era antes. Então, aparentemente, se você demora meses para ganhar,
você vai também perder, e parece que é em igual proporção, tá? Então, parece que a proporção de perda, ela é muito parecida com a proporção de ganho. Deixa eu trazer uma notícia positiva para isso, porque esses autores, eles também observaram que os ganhos de força, eles ocorreram, né, em torno de 10 a 18%, mas observe que depois do período de destreino, aquilo que seria a potência, a capacidade do músculo em produzir força em altíssima velocidade, desculpa, parece que ela se manteve, parece que ela ficou. Então, mais uma vez, eu reforço para vocês, olha, tem algum tipo de memória, isso parece ter um aspecto neural e um aspecto local, que faz com que aquilo que a gente ganhou, a gente não perde tudo, alguma coisa ainda fica. Então, esse estudo ele concluiu que o destreino faz com que você perca aquilo que você ganhou. Invariavelmente. Só que parece que alguma coisa, especialmente quando a gente pensa a respeito de função, especialmente aspectos relacionados com produzir força em alta velocidade, seria a produção de potência, parece que ela se mantém. Então, isso seria uma boa notícia aí para quem vai ficar um período longo sem treinar. Lembrando que dá para treinar em casa e a gente vai fazer isso na próxima aula. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente elabora um programa de treinamento que seja eficiente para a gente não ter nenhuma perda, tá? Então, só um resumo final. Nós vimos na aula de hoje aquilo que é chamado de o princípio do treinamento. O princípio do treinamento envolve tanto o princípio da adaptação, ou seja, eu vou me adaptar ao estresse que eu estou impondo ao organismo, só que isso parece ser altamente individual, enquanto algumas pessoas ganham 30, 40, 60% de força, outras pessoas não ganham nada, até tem gente que perde com o treinamento. Isso é possível? Sim, é possível. Se você pensar, às vezes, no idoso, que tem uma perda de força que é acelerada devido ao próprio processo de envelhecimento, o simples fato de você atenuar essa perda já é alguma coisa, mas lembre-se que tem pessoas que vão treinar e vão perder, pessoas que vão treinar e vão ganhar. Nós temos também aspectos relacionados com a própria sobrecarga, então a sobrecarga ela precisa ser progressiva, o estresse que vai ser colocado ao indivíduo precisa ser aumentado. É só aumentando carga, é só aumentando peso? Não, tem várias outras maneiras de aumentar a sobrecarga, a gente vai discutir isso na próxima aula. Além disso, nós temos aspectos relacionados à especificidade. O ganho ele vai ser específico para aquilo que eu estou treinando, mas parece que quando eu treino, por exemplo, a perna de esquerda, a perna direita também se beneficia, tem um aspecto central que também modularia esses ganhos. E, por fim, se eu estou treinando, eu estou ganhando, se eu paro de treinar, eu começo a perder, eis o princípio da reversibilidade em ação. Então, aqui, eu quero, nesse primeiro momento, finalizar a primeira parte da aula. Eu vou ficar aqui com vocês mais 20 minutos para quem tiver dúvidas, e aí, após esse período, também fica aberto para que vocês respondam. Entre lá no AVA, por favor, entra lá, faz pergunta lá também. Às vezes surgiu uma dúvida durante a semana, e entre lá no AVA, faz a pergunta para mim, que aí eu tenho ao longo da semana para responder para vocês, tá? Então, para quem está dando tchau aí, e não tem nenhuma dúvida, eu tenho que desejar uma boa semana para todos vocês. Para quem vai ficar aqui comigo, somos mais 20 minutos juntos aí que eu posso estar tirando algumas dúvidas com vocês. Vocês podem, caso você não queira falar, você pode escrever aqui no chat que aí eu respondo também, tá bom? Estou à disposição de vocês. Turma, lembrando que quem quiser falar precisa reativar o microfone, que está no mudo aqui na chamada, tá? E tem a opção do chat também. Quem não quiser falar por voz, pode escrever. No cantinho aqui tem uma área de que a pessoa pode mandar suas dúvidas por texto.
Respondendo aqui ao Marco primeiro, como posso acessar essa apresentação? Marco, a gente vai te enviar os slides dessa e da próxima aula, mandando um pacote único, tá bom? Bom, eu estou escrevendo aqui no chat também e vou respondendo aqui por voz. Então, para quem perdeu alguma parte da aula, a aula foi gravada, tá? E ela vai ser disponibilizada. Depois o Pedro ele pode passar para você exatamente quando ele vai fazer esse upload, mas eu imagino que deve ser na próxima semana, porque o arquivo geralmente são arquivos muito pesados, e aí demora um tempo, às vezes tem que passar por processamento, né? Eu acho que o Pedro depois ele pode dar mais detalhes sobre isso, mas eu imagino que ao longo da próxima semana essa aula ela já vai ser postada para vocês no ambiente virtual, então vocês podem assistir depois on demand, né?